Glória a Deus, bom dia. Nossa Lion Academy. Estamos passeando pelo panorama bíblico do Antigo Testamento. Já caminhamos bastante. Hoje a gente vai para o livro de Esdras. Esse livro maravilhoso, esse sacerdote que muito contribuiu para que você pudesse hoje ter aí a sua Bíblia, o seu Antigo Testamento e em tantas outras coisas no seu tempo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de nos esmerar na Tua Palavra, Deus, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que o Senhor venha com entendimento, com sabedoria, nos exorta, Senhor, nos ensina. Vem, Espírito Santo, nós te convidamos, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos fazer um pequeno resumo aqui desse tempo que nós estamos vendo. Então, em 931 a.C., com a morte de Salomão, o que aconteceu com o reino? O reino foi dividido. No reino do norte tiveram 19 reis, nenhum deles andou com Deus, em 8 dinastias, e o reino do norte foi entregue nas mãos da Síria pelo próprio Deus. E foi levado para o cativeiro e de lá nunca mais retornou. O reino do sul, quem era o reino do sul? Era a metade da tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Eles não aprenderam a lição com o reino do norte, embora eles tiveram 20 reis numa única dinastia davídica. Eles tiveram altos e baixos, homens que andaram com Deus e outros que desonraram a Deus, mas no final, esse povo também se desvia, se entrega à apostasia, não ouve a voz dos profetas, matam os profetas e Deus entrega Judá nas mãos da Babilônia e esse povo é levado cativo e permanece lá cativo durante 70 anos. Então, nós chegamos agora em Esdras. O livro de Esdras, ele não revela o nome do autor, mas a tradição aponta que foi o escriba Esdras que o escreveu. Uma das razões que apontam para essa sugestão é que a partir do capítulo 7, quando Esdras entra ali em cena na história do livro, o autor ele deixa de falar na terceira pessoa e ele começa a escrever na primeira pessoa. Uma outra razão é que parece que há uma continuidade entre o fim de Crônicas e o início de Esdras. Se você for ler, por exemplo, os últimos versos de Crônicas e os primeiros versos de Esdras, vocês vão ver que há uma continuidade, porque provavelmente o autor de Crônicas tenha sido o escriba Esdras. A data que o Esdras escreveu esse livro foi provavelmente 460 e 440 antes de Cristo, o que significa que ele foi escrito no 5º século antes de Cristo. E um detalhe, os livros de Esdras e Neemias, eles formavam um só livro. Mesmo lá na tradução dos 70 para a língua grega, você tem ali Esdras e Neemias como um volume só. Na verdade, esses 2 volumes chamavam-se de Esdras, e era apenas um volume. E Esdras foi escrito na época em que os persas, os reis persas dominaram o Oriente Médio, dominaram ali a vida dos judeus. Depois dos babilônicos, você tem um grande império envolvendo os persas, e esse grande império ele passa a conduzir o mundo, ele passa a conduzir a vida
dos judeus. Os judeus, eles passaram ali cerca de 70 anos, 7 décadas no cativeiro babilônico. Alguns desses judeus tornaram-se muito importantes, por exemplo, Daniel, Esdras, que é alguém que volta do cativeiro, Neemias, que é também alguém que volta do cativeiro para reconstruir os muros, a rainha Esther. Esses são personagens muito importantes desse período, da época do cativeiro e do pós-cativeiro. Então, o livro de Esdras se dedica a eventos que ocorreram na terra de Israel, na época do retorno do cativeiro babilônico e nos anos seguintes. E o livro de Esdras, ele cobre nesses 10 capítulos, 10 primeiros capítulos, nesses 10 capítulos, aliás, aproximadamente um século de história. E essa época pós-cativeiro, ela é chamada época da restauração. Todas as ênfases, eu falei para vocês lá em Crônicas, são postas no culto, no templo, nos sacerdotes. A época da restauração é a época do sacerdote Esdras e a época também do governador Neemias, é a época do sacerdote Josué, é a época dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. E quando nós observamos, por exemplo, as profecias desses 3 profetas, as mensagens dele dedicam-se especialmente às questões do culto, às questões do ensino da lei, às questões do templo. E qual que é a ênfase do livro de Esdras? A ênfase é na reconstrução do templo. Por quê? Quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele destrói o templo. Aquele templo foi destruído lá nos dias do rei Salomão e foi construído, aliás, nos dias do rei Salomão, e foi destruído quando os babilônicos destruíram Jerusalém. Isso significa que durante 70 anos que eles passaram no cativeiro, eles não tiveram sacrifícios. Por quê? Porque os sacrifícios, eles eram realizados apenas no templo. Eles não tinham um ministério sacerdotal atuante, porque os sacerdotes, eles atuavam no templo. Então, agora eles voltam e a ênfase é a reconstrução do templo. E Esdras, então, ele vai falar da reconstrução desse templo, aliás, do segundo templo, que é aquele que Jesus conheceu, que é o templo de Herodes. Então, eles são basicamente construídos no mesmo lugar, ali na colina de Jerusalém, mas em momentos diferentes, segundo ênfases diferentes. Então, o que nós temos aqui em Esdras é esse segundo templo dos hebreus. Eu disse na aula passada que a sociedade pós-exílio era uma nação sacerdotal, ou seja, a influência dos sacerdotes e dos levitas era muito grande, porque quando os exilados eles retornaram da Babilônia para a Palestina, eles vieram cheios de esperança, eles vieram cheios de sonhos. O salmista diz que eles estavam cheios de sonhos para retomar o templo, para retomar o sacrifício. Nessa época, Ciro o Grande, se você ver lá em Esdras, no capítulo 1, Ciro ele baixou um edital no qual ele deu aos judeus a permissão para construir o templo em Jerusalém. Vamos ver lá em Esdras 1, 3 e 4. Esdras 1, 3 e 4. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, a gente vamos no 4 também. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, ao qual está
em Jerusalém. Então a gente vê que o Ciro ele baixa esse edital e ele permite que o povo volte. Mas esse retorno do cativeiro babilônico, ele se deu em 3 levas. Não foi assim, imediatamente, não. 70 anos da Babilônia. A Babilônia caiu. Deus entregou a Babilônia na mão do Império Medo-Persa. Então, a política dos reis persa era uma política diferente. Diferente lá da política do Império Babilônico. Não era, a política dos persas não era conquistar e arrastar os seus conquistados para o seu território, mas remeter ali os conquistados à sua própria terra, dominando esses conquistados no seu próprio território. Então, dessa maneira, Ciro, ao ouvir a profecia de Jeremias, de que Deus tinha falado acerca dele, de que Deus estava o levantando para libertar o seu povo do cativeiro. E olha só, o Ciro ele não se depara somente com a profecia de Jeremias, ele se depara com as profecias de Isaías. Isaías escreveu sobre Ciro 210 anos antes que Ciro tivesse nascido, e 140 anos antes da destruição de Israel. E quando Ciro se depara com isso, ele fica tão admirado com a profecia, que ele permite que os judeus voltem para Jerusalém. Ciro, o persa, ele determina a volta de Judá para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E este povo, então, ele retorna em 3 levas. Porque a gente tem que levar em consideração uma coisa também. Eles estavam lá, mas eles não estavam como, por exemplo, no Egito, que eles eram escravos. Eles eram um povo dominado, mas eles não eram escravos. Então, lá eles tinham casa, lá eles tinham trabalho. Lembra que a gente vai ver lá na frente de Mordecai, que era um homem que trabalhava numa repartição pública. Então, o judeu, nesses 70 anos ali, nesse cativeiro, eles viveram no meio da sociedade, e trabalharam, e tiveram filhos, e construíram casas, e tiveram sua vida. Tanto que nós vamos ver que pouca gente retornou. Quando o Ciro ele baixa esse edital, ele falou, olha, quem quiser voltar, volta. Poucas pessoas voltaram para Jerusalém. Por quê? Porque lá eles já tinham uma vida boa. Lá já tinha nascido uma outra geração. 70 anos é tempo. Então, já tinha uma geração que foi nascida ali nesses arredores, e que tinha toda a sua vida ali, o seu cotidiano. E então foi pouca gente que decidiu voltar para Jerusalém. E essa volta não foi assim uma volta, olha, todo mundo vamos voltar, não. Ela se deu em 3 levas. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel, em 538 a.C., 80 anos depois, sob a liderança de Esdras, 14 anos depois, sob a liderança de Neemias. Então, a gente vê essas 3 levas voltando para Jerusalém em momentos diferentes. E você percebe que os objetivos das voltas, eles são claros. Sob Esdras e Zorobabel, para a reconstrução do templo, sob Esdras para o ensino da lei, e sobre Neemias para a reconstrução dos muros. Então a miséria, gente, dos que voltaram do cativeiro era muito grande. A Jerusalém, ela vivia em miséria. Lembra quando Neemias olha para Jerusalém, o próximo livro que a gente vai ver, que ele fala, olha, as portas estão devastadas. E ele monta a notícia que ele tem de Jerusalém, lá que faz, aliás, com que ele volte, é uma notícia arrasadora.
E quando o povo volta, acontece um fato interessante. Eles voltaram aqui para reconstruir o templo, mas logo chegaram os samaritanos e tentaram fazer uma aliança com eles, dizendo: olha, vamos nos associar. Nós queremos nos associar a vocês, nós adoramos a Deus como vocês, nós queremos participar com vocês da reconstrução do templo. Mas os judeus que voltaram disseram para eles: não, vocês não têm parte conosco nesse trabalho, nós não aceitamos que vocês se associem aqui conosco. Aí você pode me perguntar: nossa, mas não seria uma discriminação? Não seria um racismo desses judeus rejeitando os samaritanos? Mas qual que foi a razão dessa rejeição? Esse, gente, é um princípio espiritual fundamental aqui. E você vai entender o que está por trás dessa perseguição, que na verdade vai paralisar a construção do templo. Por que os judeus não aceitaram? A gente vai ver bem isso, essa história completa lá em 2 Reis. Mas a gente vê aqui, logo que Zorobabel, ele chegou, os samaritanos quiseram se associar a eles, mas eles rejeitaram. Por quê? Eles rejeitaram porque os samaritanos, eles não adoravam o verdadeiro Deus. O que os samaritanos propuseram foi uma espécie de ecumenismo, né? Dizendo o seguinte: não importa o Deus que nós adoramos, vamos trabalhar juntos. Não importa a sua crença, vamos nos associar. E Zorobabel e os líderes de Judá tiveram discernimento espiritual para não se unirem a esse povo. Então, o que eles fazem, gente? Eles acabam se levantando contra os judeus. Mas a gente vê que sempre que o povo de Deus abriu mão das suas convicções, sempre que o povo de Deus abriu mão da sua fé, da sua fidelidade a Deus, para se unir a outros povos que não adoram a Deus de acordo com os preceitos de Deus, essa aliança sempre só trouxe derrotas para o povo de Deus. Mas diante dessa rejeição proposta, os samaritanos, eles se opõem à obra. Eles vão lá, escrevem uma carta para o rei da Pérsia, e nessa carta eles dizem o seguinte: olha, fique esperto porque essa maldita cidade, essa perversa cidade de Jerusalém, ela está sendo reconstruída, e se essa cidade for reconstruída, esse povo não vai mais pagar impostos ao rei da Pérsia. Eles vão se levantar contra o rei, olha, vai perder o controle sobre Jerusalém. Então, diante dessas notícias, o rei escreve uma carta aos líderes samaritanos dizendo: olha, paralisem a obra, paralisem a reconstrução do templo. Então, vocês viram que o Zorobabel, ele volta, começa a reconstruir o templo, mas ele não consegue terminar. Por isso que quando Esdras volta, eles ainda estão nessa reconstrução, né? Então, aqui nesse período de Esdras, é um período de recomeços. E períodos assim, é muito importante que a gente faça um resgate da nossa história, um resgate do nosso tempo, um resgate da nossa identidade. Por isso que em Esdras você vai observar as genealogias, principalmente as genealogias que vai traçar a origem dos sacerdotes até Arão. Por quê? Porque eles precisam agora recuperar o ofício sacerdotal, o trabalho dos sacerdotes, mostrando que os sacerdotes eram descendentes de Arão. Agora, uma referência a Esdras. O que a Bíblia fala de Esdras? Vamos ver lá em Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para examinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Diz aqui que Esdras era escriba
Todo mundo sabe o que é um escriba? Ele escrevia os textos, ele copiava os textos sagrados, ele era um estudioso da lei. Isso é um escriba, alguém que é um especialista no texto bíblico. Ele era alguém que copiava, que reproduzia, que ensinava, ele imprimia os textos bíblicos, digamos assim, porque não havia impressão. Gente, então havia reprodução da lei do Senhor. Olha lá no verso 6, o que ele fala. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. Esse é o resumo da pessoa de Esdras, um homem devoto às Escrituras, um homem preocupado com as leis de Deus, um homem que agora está preocupado a ir a Jerusalém e ajudar na retomada do culto de Jerusalém, dos trabalhos religiosos ali, do ofício sacerdotal. E é interessante o seguinte, a parte inicial do livro de Esdras, nessa parte inicial ele não está presente. Do capítulo 1 a 6, o que você tem é o primeiro retorno. Eles vêm sob a liderança do Zorobabel e fazem ali o início da construção. Do 7 a 10, aí você tem Esdras, porque Esdras volta para Jerusalém no meio do século, meio século depois, aliás, e aí então você vê que não foi realmente uma coisa imediata. Primeiro veio uma primeira leva com Zorobabel, passado mais de meio século veio a outra com Esdras. Então, no capítulo 6 e 7, a gente vê a chegada de Esdras, o ministério dele, que foi um ministério muito importante, da dedicação do templo. O Esdras, ele vai ensinar a lei do Senhor. E o Esdras vai ter muito sucesso nisso, gente. Muito bom êxito, também pelo favor que ele tem do rei Artaxerxes. Lembrando que, possivelmente, Artaxerxes, ele tinha a influência de Ester, porque esse Artaxerxes, ele era o enteado de Ester. O pai dele, o rei Assuero, era marido de Ester, e ele não viveu muito tempo, mas com certeza ele estava a Ester ainda estava viva na época, e ele tinha a influência dela. A Bíblia, ela não relata, mas os judeus, eles já tinham o favor de Ester, e o povo judeu já tinha uma relevância no império. E isso vai ajudar muito, tanto Esdras como Neemias. Esdras, ele promoveu uma mudança religiosa e moral tão profunda, ele foi tão importante, que a partir de Esdras, Israel se converteu no povo do livro. Então, a figura de Esdras ocupa, a figura que Esdras ocupa nas tradições judaicas, é um lugar comparado ao que Moisés ocupa. Esdras é para o Antigo Testamento, digamos, o que Tiago é para o Novo Testamento. Porque se nós temos o Antigo Testamento preservado em nossas mãos, se nós temos tantos estudos da época, tanta coisa, foi por causa da dedicação, principalmente desse sacerdote. E o que a gente pode tirar de lições do livro de Esdras? Primeiro, em Esdras nós temos o tema bíblico do remanescente do povo de Deus. O que é remanescente? É assim, sempre que um desastre ou um julgamento acontece, Deus conserva para si um grupo restante. Remanescente é aquilo que resta. Por exemplo, Noé e sua família. Noé e sua família são um exemplo máximo de remanescente. Por quê? Porque daquela geração pré-diluviana, Noé e sua família são aquele remanescente que Deus separou para dar sequência à história humana.
A gente também pode dizer que Ló, de Sodoma e sua família, são o remanescente. Quando Deus ele destruiu aquele vale, Ló e a sua família, eles são o remanescente. O Senhor resgata Ló e sua família daquele contexto. Na época de Acabe, por exemplo, de Acabe e a rainha Jezabel, quando houve lá a perseguição de Jezabel, a gente ouviu nas escrituras que Deus tinha um remanescente de 7.000. Ou seja, 7.000 não haviam dobrado o seu joelho a Baal. Isso é um remanescente. E o que voltou do cativeiro babilônico foi o remanescente. Ou seja, não voltaram todos. Isso é muito importante da gente entender. Muitos ficaram para lá. Muitos nunca mais voltaram. Então, esses que voltaram são chamados de remanescentes. Na verdade, os profetas vão dizer o seguinte: é como se Israel, e eu acho muito linda essa analogia na Bíblia, os profetas eles vão dizer assim, que é como se Israel fosse uma grande árvore, e aí Deus, com o cativeiro, ele corta a árvore, né? E esse broto que nasce desse toco é o que a Bíblia chama de remanescente. Os profetas disseram que esse broto que nasceu do toco é esse grupo que voltou na época desses homens, Zorobabel, Neemias, Esdras, é aquilo que restou. E é curioso que Esdras, lá no capítulo 2, a gente vai ver quando que eles voltaram, quantos que voltaram. A gente pensa que é muita gente, 50.000 pessoas, junto com servos e tudo, 50.000 pessoas. Gente, isso não é nada comparado a milhões que tinha Israel antes do cativeiro. Eram milhões. Essa geração que volta, essa nação sacerdotal é um remanescente, é um broto comparado com aqueles números de Israel, por exemplo, na época do rei Davi. Esses restantes que escaparam são aqueles que estão ali no livro de Esdras. É interessante essa ideia de remanescente também no Novo Testamento. Se você vai lá em Romanos 11, vamos lá em Romanos 11, 5. Romanos... Ai, gente, olha só, minha Bíblia. É que, sabe quando você gosta de uma Bíblia? Eu gosto dessa Bíblia. Eu falo, vou levar outra Bíblia, mas eu gosto dessa. Olha lá o que fala em Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. De quem que o apóstolo Paulo está falando, gente, aqui em Romanos 11? Quem é esse remanescente aí? Somos nós. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que resta um remanescente segundo a eleição, ou segundo a predestinação mediante a graça. E esse remanescente é o que resta, vamos dizer assim, de um toco. Embora a maioria das pessoas nos dias de Jesus, elas tenham lhe rejeitado, restou um conjunto de pessoas a quem Deus tinha reservado e preservado em seu Filho e na aliança da graça. Geralmente esse remanescente é aquilo que Deus escolheu, o remanescente é aquilo que Deus chamou, o remanescente é aquilo que Deus tirou. É o resto, vamos dizer assim, é a raspa do tacho. E ao longo das gerações, desde Cristo, há um remanescente, sim, dos fiéis, cujos pés, eles se encontram nessa estrada estreita, nessa estrada que conduz à eternidade. O que diz lá no Evangelho de Mateus 7? Olha só, o que o Mateus vai falar sobre isso? Mateus 7, 13 e 14.
Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que a Escritura está dizendo aqui? É que os que entram por essa porta, os que entram por esse caminho são poucos, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Esse é o remanescente. É o remanescente preservado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que sela e que vai entregá-los com segurança lá no último dia. O Senhor sempre teve aquele grupo que Ele vai chamar, separar, guardar, fazer prosperar o seu caminho. O Senhor sempre terá, em todos os momentos da história, o Senhor sempre terá o seu remanescente. Às vezes a gente acha que as coisas, elas assumiram um quadro muito dramático, e é como se a gente estivesse assim, apostasia total, ninguém mais crê nas Escrituras. Mas é interessante que o Senhor, Ele sempre terá um povo. E às vezes é um povo pequeno e fiel ao Senhor, como era no tempo dessa geração do sacerdote Esdras. Eles não eram muitos, mas eles voltaram com o espírito de reconstruir o templo, de servir ao Senhor, de retomar o sacrifício. Então a gente não pode esquecer disso. O Senhor sempre tem o seu remanescente. Em Esdras 9, Esdras 9... 2, eu tenho que correr, gente. Tenho que correr para terminar esse livro de Esdras, mas a gente já está terminando esse panorama, que é um livro muito importante. Esdras 2, 3 e 4. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Gente, essa era uma das leis mais claras de Moisés: não casar com estrangeiro. Por quê? Porque quando havia esse relacionamento, o judeu ele era pervertido pelas práticas idólatras das outras nações pagãs. E Deus, ele sabia disso. Porque naturalmente, por causa das paixões, o homem acaba abrindo mão das suas convicções, ele fica cego. Olha o exemplo que a gente tem na Bíblia, gente: Salomão, Sansão. Esses dois homens foram os maiores exemplos que a gente tem disso. E isso era proteção de Deus, porque essas práticas, elas trariam condenação, né? A queda pela desobediência. Então era preservação da sobrevivência espiritual. E Esdras, ele vai condenar o casamento misto. E ainda não foi por completo, porque quando a gente vai lá para Neemias, a gente vê que Neemias ainda vai ter problema com isso. Esdras, ele deu início à sinagoga. Então, o que a gente ouve falar de sinagoga hoje começou ali com Esdras. E, por fim, a grande sinagoga. O que era a grande sinagoga? Era um concílio composto de 120 membros, que, segundo a tradição judaica, foi organizado por Neemias, lá em 410 a.C., tendo Esdras como presidente. Então, imagina, gente, aquela mente administrativa, brilhante de Neemias, com o sacerdote Esdras do lado dele. Era uma dupla que Deus levantou mesmo para o tempo. Então, o propósito da grande sinagoga era a reconstrução religiosa dos judeus que voltaram da Babilônia. Então, e essas sinagogas, elas foram assim, foi fundamental para reunir e restaurar os livros do Antigo Testamento. E isso é de muita importância.
Isso é de grande importância para todas as gerações que viriam depois, inclusive a nossa, porque foi essencial para que o Antigo Testamento fosse preservado. Então, essa é a grande importância desse sacerdote que foi levantado para esse tempo. Para cada tempo, Deus tem um remanescente, isso é o que nós aprendemos nesse livro. Para cada tempo da história, Deus tem um remanescente, mesmo que tudo pareça estar, arruinado. Mesmo que pareça que nada mais vai dar certo, Deus sempre tem um remanescente. E Ele vai usar esse remanescente, cada um na sua época, para o seu propósito. A importância do sacerdote Esdras de transformar, né? Quando eles começam a trabalhar nessas sinagogas, na palavra, no ensino, nesses sacerdotes, na preservação de todo esse documento de palavra que nós temos hoje, dos livros que eles deixaram lá, grandes bibliotecas. Então a gente vê que Deus levantou, e tinha que ser um homem como Esdras, porque quando a gente olha o sacerdote Josué, que veio primeiro, ele era um sacerdote assim meio maleável, né? E o Esdras não. O Esdras, ele era aquele sacerdote que precisava mesmo, para aquele tempo. Para cada tempo, Deus tem o seu remanescente e que vai caminhar para a eternidade, no nome de Jesus. Amém? Ainda tem um cafezinho lá dentro, vocês corram, que eu já comi desse pãozinho, tá uma delícia, gente. Até a próxima aula, vamos ver Neemias, que eu quero falar para vocês. Quem gosta de escatologia, nós vamos nos deter algum tempo no livro de Daniel, porque eu quero dar Apocalipse para vocês, mas eu pretendo dar Daniel primeiro. Então, nesse panorama nesses livros que nós estamos vendo, nós estamos fazendo um panorama. Mas no livro de Daniel, para que a gente possa entender bem Zacarias, para que a gente possa entender bem lá na frente Apocalipse, a gente vai se deter por algumas aulas. Então, se prepara para o livro de Daniel, vai ser imperdível. Você que quer saber, que gosta desse assunto, gosta de escatologia, gosta de saber a que hora do tempo nós estamos, você precisa se preparar para esse livro de Daniel, viu? Amém.